Olá, amigos e amigas do Tecli, muito obrigado porque vocês estão acessando aqui o canal, estou muito contente, a gente já está alcançando aí os 22 mil seguidores, isso é muito bacana, a gente quer continuar crescendo e quer continuar oferecendo para vocês vídeos aí interessantes, e esse é mais um deles, mais um comparativo aqui do canal, trazendo para você dois smartphones que são campeões de vendas, né? Um está começando a vender bastante, apesar do preço, e o outro já vende muito, que é o K12 Plus. Bom, mas a diferença dos dois de preço chega a ser até absurda. Olha aí, praticamente o dobro e mais um pouco. Dá quase para comprar 2,5, né? 2 LG K12,5 em comparação com o Moto G8 Plus. Mas é claro, porque o Moto G8 Plus é um lançamento, então o preço dele está muito maior do que o do K12 Plus. Mas será que esse comparativo é justo? É o que a gente vai saber agora nesse vídeo. Antes de ouvir tudo isso, clica no se inscrever, entra, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e amigas e também comenta aí embaixo se você acha que esse comparativo foi justo ou injusto. Afinal de contas, são dois smartphones de marcas diferentes, mas são dois smartphones muito vendidos. Mas será que o G8 Plus dá uma surra tão grande assim no K12 Plus? É o que a gente vai ver agora nesse comparativo. Continua com a gente aí que esse comparativo promete. Vamos lá? Preço. Incomparavelmente o K12 sai na frente. E o K12 Plus tem R$512. Gente, R$512 é realmente muito barato em comparação ao G8 Plus, né? Já falei, a diferença é grande. Sistema operacional. Android, o Android 8 não é um Android ruim, gente, é um Android bom. Eu diria até que é um Android que está mais resolvido, bem resolvido do que o 9. Por quê? Porque o Android 9 veio com algumas modificações, mas que eu não achei tão grandes assim. Então, se você for pensar em Android, tá tudo bem entre os dois, tá? Na minha opinião. Opinião do Tecli, é a opinião minha aqui do Tecli, tá bom? Se você não concorda, tem todo o direito de não concordar. Vamos em frente. Um foi lançado em janeiro de 2019, no caso do K12 Plus. E o G8 foi lançado em abril, né? Lançamento mundial em abril desse ano, tá? Tamanho de um, tamanho de outro. Você já está vendo aqui na tua imagem que realmente o G8 Plus é muito maior do que o K12, tanto em largura quanto em altura. Esse é o comparativo real aí. Eu estou no site do tudocelular.com e estou fazendo um comparativo mostrando a imagem de um e de outro, e você está vendo aí que a diferença realmente é grande. Um já é bem mais tijolão do que o outro K12, que é um smartphone assim, vamos dizer assim, mais comportadinho, menorzinho, talvez até mais delicado, mas vamos em frente. Olha lá, peso 150 gramas, o K12 Plus 188, um tem 15,3 de altura, o outro tem 15,8, 7,1 de largura para o K12, 7,5 para o G8, 8,3 milímetros de espessura para o K12, 9,1 para o G8. Então, ele é maior, mais grosso, né? Mais alto do que o K12. Então, se você gosta de smartphone menorzinho, smartphone que cabe no bolso da calça sem ficar aquele trambolhão, tá aí o K12 saindo na frente de novo. Então, eu digo de novo porque é uma opção, tá, gente? Tá ganhando no preço e tá ganhando no tamanho até agora. Custo-benefício, olha lá. Não sou eu, hein, que estou mostrando. Eu estou mostrando para vocês um comparativo que já está pronto ali do Tudo Celular. Estou comentando esse comparativo. Isso aqui é um comentário, uma resenha de um comparativo de smartphone. E olha lá, o custo-benefício, na opinião do Tudo Celular, já sai ganhando a LG, o LG com o K12 Plus. Estão vendo? Então, custo-benefício, na opinião do Tudo Celular, é o K12 Plus. E o Tecli vai dar opinião no final, fica assistindo, não muda aí de vídeo, continua, que talvez para vocês seja a mesma opinião que a minha ou não. Vamos até o final. NanoSIM, SIM card, os dois são NanoSIM, que é aquele, né, chip bem pequenininho. Os dois são Dual SIM. Os dois têm a mesma tecnologia LTE, só que a velocidade de download do LG K12 é menor do que a do Moto G8. É nisso que eles têm uma diferença, tá? Tecnologia, no caso de download, um é mais lento que o outro.
Se para você isso é importante, então Moto G8 está na frente. Processador, aí algumas diferenças que já são consideráveis. Snapdragon 665 da Qualcomm para o Moto G8 contra o MediaTek 6762, que é uma tecnologia já um pouquinho mais antiga do K12 Plus. Então, vamos dizer que um tem um motor, vamos dizer assim, vamos comparar com um carro aqui. Um tem um motor de um EcoSport, que seria o Moto G8 Plus, e o K12 tem um motorzinho aí, vamos pôr a mesma Ford de um K. Então é um EcoSport com Ford K, tentando comparar aí um com o outro. Com o processador, os dois têm um octa-core rodando a 2 GHz. No caso do Moto G8, ele tem também um octa-core com 4 núcleos rodando a 2 GHz e outros 4 rodando a 1.8. Então, no comparativo de um motorzinho com outro motor, né, um motorzinho maior com um motorzinho menor, eles se equivalem em matéria de energia e se equivalem em matéria de economia, né? No caso, o Snapdragon ele tem uma potência maior, mas ele tem ali um gigahertz um pouquinho mais, rodando um giro um pouquinho mais baixo do que o MediaTek, que é um pouco mais econômico, mas ele tem 2 GHz octa-core rodando os 4 núcleos aí a 2 GHz. Então, um compensa o outro, claro que com uma vantagem aí considerável para o Moto G8 Plus. Considerável, eu diria, em função de ser um Snapdragon, né, que ele é um pouco mais parrudo. Os dois têm a 64 bits, obviamente. GPU, olha aí, Adreno 610 para jogos e uma PowerVR GE 8320. Não é uma placa gráfica ruim. Os dois têm uma boa placa gráfica, os dois são bons para jogos. Com a vantagem que o G8 tem 4 GB de RAM, que eu já disse em outros vídeos aqui, ele gerencia melhor a memória do que os 3 GB de RAM do K12 Plus, que também não é ruim. Porém, se ele tivesse 4 GB de RAM, seria melhor, fluiria mais o Android dentro dele. Mas, como ele é comparativamente um Ford Ka, né, vamos dizer assim, um carrinho mais menorzinho, mais econômico, ele acaba rodando aí alguns aplicativos numa boa e alguns jogos também fluem bem nele. Apesar dele ter um pouco a memória interna, 32 GB contra os 64 GB do Moto G8 Plus. Tá beleza? Os dois podem ser memória expansível, no caso o K12 2 GB, né, 2 teras seria, e o micro SD aí do Moto G8 suporta até 512. Isso aí é uma bobagem, porque normalmente cartão, nunca vi ninguém comprar um cartão de 1 tera para colocar dentro de um smartphone. Até o preço é absurdo, não compensa. Mas tem gente aí que coloca até 128 GB e tal. Só que não são todos os aplicativos que rodam em cartão, tem aplicativos que rodam parcialmente no cartão, parcialmente dentro do smartphone, enfim. Então isso aí é muito relativo, e mesmo que você tenha um cartão e queira rodar o aplicativo no cartão, você vai ter aquela diferença de velocidade na hora de rodar o aplicativo, porque ele vai ter que ficar acessando o teu cartão para buscar informação, e isso ele perde um pouquinho de tempo, então não é interessante em matéria de velocidade, tá bom? Tem uma perda aí. Vamos em frente. Tela. O G8 Plus, ele tem mais tela, 6,3 polegadas contra 5,7 do K12. Claro, um é menor que o outro, obviamente tem menos tela. A tecnologia da tela do G8 Plus também é melhor e a densidade idem, né? Uma é tela TFT, outra é IPS LCD. Também a diferença aí é pequena entre um e outro, só se você encostando os olhos na tela de um e de outro, você vai perceber os pixels na tela, só mesmo se você rodar jogos com alta resolução, aí você vai notar a diferença. Mas como no caso do K12, ele não tem motor para rodar jogos muito pesados, você não vai ter como fazer isso, então bobagem essa comparação com relação à tela, os dois são equivalentes. Agora a diferença vem com relação às lentes das suas devidas câmeras. Olha aí, 3 câmeras tem o Moto G8 Plus. 3, uma de 48 megapixels, uma de 16 e outra de 5.
Aí sim tem diferença. Veja bem. O LG K12 só tem uma lente, né, traseira, no caso principal, de 16 megapixels. E é uma lente com abertura 2.0. Não é uma abertura muito grande, é uma abertura fechadinha. O Moto G8 Plus já tem 3, sendo que uma é 1.7 de abertura, a câmera principal de 48 megapixels. Então, gente, não dá para comparar. Aí sim, o Moto G8 dá uma surra no K12 Plus em matéria de câmera. E aí essas outras duas, a wide, né, de 16 e a outra de 5 para fazer desfocar o fundo, aquela coisa toda. Eu particularmente não gosto de celular com muita câmera. E eu ainda acredito que tem muita gente que nem sabe mexer com a câmera principal, quanto mais com 3 câmeras. Então, na minha opinião, é bobagem smartphone com 3 câmeras. A não ser que você seja um expert na fotografia e conheça tudo, saiba manipular todas as câmeras ao mesmo tempo. Mas olha, você conta nos dedos aí, eu tenho certeza, você conhece seus amigos e amigas, conta no dedo de uma só mão quantos amigos e amigas sabem fazer isso com um monte de câmera. Eu acredito que é pouca gente. Então, isso ainda está começando, é uma coisa que daqui a uns 5 anos talvez tenha algum sentido. No momento eu acho que uma câmera à frente e uma atrás está louco de bom. Então, na minha opinião, o K12 está resolvido com relação a isso, apesar de não ter uma câmera boa, né? A câmera do Moto G8 de 48 megapixels tem muito mais resolução, qualidade do que a do K12, tá? Isso aí é uma preferência, tá, gente? É uma opinião aqui do Tecli. Autofoco, os dois têm foco por toque também, flash LED, HDR, localização, detecção facial, sorriso e tudo mais. Câmera frontal, olha a câmera frontal aí para selfie do Moto G8, tem muito mais definição, 25 megapixels do que os 8 megapixels do K12. Para fazer selfie, então, o do Moto G8 é bem melhor. Se o teu negócio é fazer selfie, então talvez você tenha que pagar um pouquinho mais, né? Mas 8 megapixels, gente, também não é nada de ruim não, viu? Vai fazer selfies tranquilamente, até porque também ele filma, os dois filmam em Full HD, sendo que o G8 filma em 4K, autofocagem de vídeo, estabilização de vídeo só tem o G8, o outro não tem, slow motion só tem o G8, foto em vídeo só tem o G8. Foto em vídeo é aquela que você está fazendo vídeo e pode clicar na tela e ele vai fazendo foto junto. Então, o G8 nesse ponto tem uma tecnologia melhor. Então, se o teu barato é vídeo e foto, o G8 ganha com relação ao K12. Os dois têm a tecnologia Wi-Fi, Bluetooth 5.0 para os dois, NFC nenhum dos dois tem. Curioso, né? Podiam ter lançado o G8 com NFC. E GPS, o Moto G8 tem um GPS mais completo aí do que o GPS do K12 Plus. Acelerômetro os dois tem, proximidade os dois tem, giroscópio, olha aí, se você vai ter que rodar Pokémon GO e outros jogos com realidade aumentada, só o G8 Plus tem, o K12 Plus não tem, então pensa bem se o teu negócio é jogar jogos com realidade aumentada. Bússola também o G8 tem, impressão digital, os dois, microfone para redução de ruído também os dois oferecem. Os dois têm rádio, nenhum dos dois tem TV e Wi-Fi Direct, né, hotspot, os dois têm. E a bateria do G8 Plus, claro, ele é maior, tem mais tela, tem mais motor, tem uma bateria de 4.000 contra os 3.000 do K12, que por ser menor, por ter menos tela, por ter motor mais simples, acaba meio que se equivalendo ao G8 em matéria de bateria. Aí, gente, fica a conclusão do Tecli. Gastaria R$ 1.398 com o G8 Plus ou R$ 512 com o K12? Depende. Depende do quê? Depende da tua necessidade, da tua utilização. O Tecli usa muito aplicativos abertos, ou seja, eu uso vários aplicativos ao mesmo tempo, então eu preciso de memória RAM. Nesse ponto, o G8 seria mais interessante para mim. Beleza. Só que, ao abrir muitos aplicativos, os aplicativos que eu utilizo, eu uso também filmagem. Eu preciso, por exemplo, até por conta do canal, por conta de outras atividades que eu tenho, de estar sempre filmando, de estar sempre fotografando e tudo mais. Então, aí quando eu vou para as câmeras, eu vejo que o G8 Plus tem câmeras melhores do que o K12.
Então, peraí. Então, eu preciso de bateria também. Ele tem uma bateria maior, mas tem uma tela maior, um processamento maior. Eu preciso de muitos aplicativos abertos. Então, 4 GB de RAM é o que eu preciso. E eu preciso de fotos para fazer várias fotos e tudo mais. Apesar de ter 3 câmeras, né? Eu não vou utilizar as 3, mas uma para mim já seria o suficiente. Nesse ponto, dentro da minha necessidade de uso, que eu já comentei aqui com vocês, o Moto G8 Plus para mim seria melhor. Mas é o meu uso, a minha necessidade. Agora, qual é a tua necessidade? Às vezes a tua necessidade não é a mesma que a minha. Você não precisa abrir muitos aplicativos ao mesmo tempo, não precisa usar muito tempo de bateria, você está sempre com o carregador ligado na tomada, ou onde você está, você pode carregar. Enfim, aí você não vai ter necessidade do G8. Talvez o K12 sirva para você. E olha a diferença de preço, né, gente? Então, vai da necessidade. Vocês percebam que o Compare do Tudo Celular deu custo-benefício, ou seja, em matéria de custo-benefício, o K12 está ganhando. Na minha opinião, para minha necessidade de uso, o G8 Plus é melhor. Mas é para minha necessidade. Pode ser que para a sua o K12 resolva tranquilamente. Beleza? Gostaram da comparação? Não gostaram? Comente aí embaixo. É legal ouvir a sua opinião e eu sempre, quando puder, vou responder assim, né, que eu tiver tempo, enfim, a tua pergunta. Isso é bem legal. Assim a gente vai compartilhando informações e deixando o canal mais interessante. Muito obrigado que você ouviu e acompanhou até agora e até o próximo vídeo. Valeu!